Ok, vistos todos esses conceitos a respeito de design gráfico, são os conceitos básicos para a gente começar o nosso curso, você pode abrir o Illustrator. Ao abrir o programa, você tem a opção de criar um novo arquivo, então clique aqui em Create New e vai abrir esse menu, onde você tem a opção de abrir projetos recentes, salvos de acordo com alguns favoritos que você tenha salvo. Tem algumas pré-configurações de acordo com aquilo que eu tinha falado a respeito da resolução, dos modos de cor. Então, por exemplo, eu tenho esse método mobile, onde eu já tenho algumas dimensões padronizadas de iPhone, iPad, e como seria um arquivo para visualização em tela, ele está aqui com 72 ppi e o modo de cor RGB. Claro que isso pode ser editado, você pode mudar ali o modo de cor e a resolução, mesmo entendendo que isso será visto numa tela. Assim como as dimensões que você altera aqui ao lado, na vertical, na horizontal, e com as unidades de pixels, pontos, milímetros, centímetros, etc. Então você tem esses padrões para web, tamanhos de tela de computador, padrões para impressão, formatos A4, A3, e tem formatos de vídeo. Então aqui nós utilizaremos, tem também os formatos aqui de arte e ilustração. Nós utilizaremos, no nosso caso, um formato de impressão A3. Vou colocar as unidades em centímetro e vou determinar que vai ser na posição horizontal, paisagem. 42 centímetros de largura, 29,7 de altura. Os modos de cor eu vou definir que pode ser um arquivo para a tela. Eu, particularmente, mesmo quando vou fazer um arquivo destinado à impressão, prefiro trabalhar nele como RGB e na hora de salvar eu exporto ele como um arquivo para impressão. Vou colocar aqui então como RGB, ele me dá esse aviso por não ser o padrão correto para impressão. Eu tenho que lembrar disso na hora de exportar o meu arquivo. E tenho aqui a resolução que eu vou colocar 300 ppi. Portanto, eu vou criar. Eu não coloquei um nome no arquivo, não dei um título, porque aqui eu vou apenas utilizar a área de trabalho para mostrar como funcionam as principais ferramentas do Illustrator. Nós temos aqui à esquerda, então, as ferramentas. Eu vou começar aqui no meio fazendo um retângulo para que a gente possa utilizar as ferramentas de cima, como seleção, varinha mágica. Sempre que você dá um clique, mantém pressionado o botão do mouse, aparece uma sequência de outras ferramentas quando você tem essa setinha no canto inferior do ícone. Então você teria ali também, além do retângulo, o retângulo arredondado, elipse, polígono, estrela e iluminação. Então eu tenho essa ferramenta de retângulo, eu dou um clique, mantenho o mouse pressionado, consigo fazer ali um retângulo. Se eu mantivesse a tecla Shift pressionada, seria um quadrado perfeito. Ele está fazendo aqui um objeto de contorno preto e o interior dele é branco, porque aqui à minha esquerda eu tenho essa opção. Se eu der um clique, duplo clique nessa caixa, eu posso mudar a cor da maneira que eu quiser, rolando essa barra aqui também. Eu escolho uma cor e tenho a cor de borda. Aqui está com preto, poderia colocar alguma cor de borda que eu também posso mudar aqui por esse painel Color. Então tanto faz eu dar um duplo clique e abrir essa janela, como aqui nesta janela, neste menu ao lado, no Color, onde eu tenho também a opção de trabalhar com a escolha das cores em RGB, ou, dando um clique nessa lista, trabalhar com as cores em CMYK, que é o padrão de impressão, ou até mesmo Grayscale, utilizar escalas de cinza, do branco ao preto, que eu vou deixar no RGB mesmo. Então teria a opção de escolher, por exemplo, a cor de borda desse retângulo. Muito bem, além do retângulo,
Tem a opção do retângulo arredondado. O retângulo arredondado, conforme eu faço ele, se eu pressiono a tecla a seta do meu teclado, eu posso diminuir ou aumentar o raio do arredondamento. Veja que eu mantenho pressionado a seta do teclado e ele aumenta e diminui esse raio de arredondamento. Eu tenho aqui a opção de fazer um elipse. Esse elipse, se eu mantiver o Shift pressionado, ele vai fazer um círculo perfeito. Sempre que eu quiser voltar para a minha ferramenta de seleção, no caso a minha seta Selection Tool, tem o atalho V, que aparece entre parênteses. Você pode apertar a tecla V e ele volta para a seta de seleção. Eu tenho o polígono. O polígono ele está fazendo aqui um hexágono. Se eu manter pressionado o Shift, ele também vai fazer com a forma ajustada. E pressionando a seta para cima e para baixo, eu aumento o número de lados desse polígono. E prosseguindo, eu teria a opção de fazer uma estrela, que é a mesma coisa. Se eu pressiono o Shift, ela fica reta. Posso aumentar o número através da seta do teclado ou diminuir o número de pontas desse objeto. E por fim, eu tenho um objeto de iluminação, o Flare, que ele faz mais sentido se estiver em cima de algum objeto, como esse retângulo, para dar um efeito de iluminação. Dessa maneira. Bom, e aí eu tenho as ferramentas de seleção, minha ferramenta comum, Selection Tool, com o atalho V, onde eu posso selecionar um objeto e arrastar. Quando eu seleciono um objeto, aparece também as abas de edição, onde eu consigo redimensionar, seja pelas laterais ou pela diagonal. Se eu pressionar a tecla Shift, a diagonal vai sempre manter as proporções do objeto. E eu tenho também a opção de utilizar a ferramenta de seleção Direction Tool, onde eu consigo selecionar apenas o nó do objeto. Então eu consigo pegar uma âncora desse objeto e movê-lo livremente. Observe que se eu selecionar esse objeto antes, ele vai apenas arrastar. Ele precisa estar livre de qualquer seleção para que eu pegue uma âncora e consiga editá-la. Então, essa é a diferença aqui da minha seleção, uma seta preta e a branca. Eu tenho aqui a opção da varinha mágica, que seleciona objetos de mesma cor. Então, se eu fizesse, eu vou colocar aqui, por exemplo, sem borda e com uma determinada cor. Eu vou fazer objetos aqui de outras cores, para dar um exemplo. Se eu uso a varinha mágica e clico em algum desses objetos, ele seleciona todos os objetos de mesma cor. Veja, verde, o azul. Aí, uma vez selecionado, eu posso utilizar a ferramenta V de seleção e mover esses objetos. Depois eu tenho essa ferramenta Lasso Tool, que basicamente me permite fazer uma forma livre para selecionar os objetos que eu quero. Então ele pegou também esse retângulo, porque fazia parte da seleção. Eu tenho essa ferramenta pena, essa ferramenta caneta, na verdade. O Pen Tool, eu desenho livremente um polígono. Vou apagar alguns objetos da minha tela para ter espaço. Eu desenho livremente um polígono. A qualquer momento eu posso manter pressionado, dar um clique e manter pressionado o mouse se eu quiser fazer uma curva. Porque eu tenho essa alça, onde eu consigo editar este nó. E na sequência, note que ele já vai me dar a opção de fazer uma outra curva. Se eu quiser voltar a fazer uma reta, vou dar um Ctrl Z.
eu teria que dar um clique nesta âncora para que ele volte a me dar a opção de fazer uma reta. E assim eu posso alternar entre retas e curvas. Quando eu fecho meu polígono, aparece este círculo como opção. Ele fechou o polígono. A partir daí, posso utilizar a ferramenta de seleção. Posso editar esse objeto com a cor que eu quiser. Muito bem. Eu teria também a opção de adicionar um ponto a esse polígono ou deletar um ponto. Então, na opção de adicionar um ponto, eu posso, por exemplo, neste polígono, adicionar um ponto aqui no meio e utilizando a minha ferramenta, a seta branca, essa âncora eu posso mover o ponto que eu criei. Se eu quiser apagar o ponto, tenho aqui a opção menos, deletar a âncora. Eu dou um clique nessa âncora e ele deleta. Posso deletar a âncora que eu quiser dos meus objetos. Muito bem. Eu tenho aqui também uma ferramenta, vamos mostrar aqui a ferramenta texto. Então, texto, dou um clique, aparece a opção para digitar. E aí você vê que esse texto, para que eu veja as propriedades dele, eu tenho o menu aqui ao lado, Properties. Então, no menu Propriedades, eu tenho o tamanho do texto. Posso editar o tamanho, o tipo de fonte que ele vai utilizar. Algumas fontes têm a opção de negrito, itálico. Então eu posso utilizar todas essas opções, assim como alinhamento do parágrafo à direita, centralizado, uma série de coisas. É também diferente se eu fizer uma caixa de texto, então eu faço uma caixa de texto e o que eu digitar aqui dentro, agora sim pode seguir esse padrão de alinhamento central, alinhamento pela direita e assim por diante. Aproveitando para mostrar mais dessa opção Properties, todos os elementos que eu modelo aqui, essas formas que eu fiz, retângulo, elipse, esses objetos têm também algumas propriedades aqui, então eu poderia editar a opacidade para ele ter uma certa transparência. Consigo editar a opacidade. E se ele tiver uma borda, no caso aqui não tem, eu posso acrescentar, por exemplo, uma borda preta. E aqui eu tenho a borda Stroke, onde eu tenho diversas opções de fazer uma borda até tracejada, uma série de opções. E aqui a espessura dessa borda. Então, quanto mais eu altero aqui, eu tenho a espessura de borda do elemento. Quando se trata de elementos de forma, eu tenho uma outra opção também, que seria o seguinte. Vou aproximar alguns objetos aqui. Aproximar esses dois objetos. Quando eu seleciono duas formas diferentes, aparece o Pathfinder. Também tem a opção de abrir aqui no Windows a janela Pathfinder. Vai me dar uma série de opções, até algumas opções a mais, de modelação de formas. Mas por esse atalho eu tenho aqui o Pathfinder, onde eu posso unir elementos. Então, com esses dois elementos juntos, se eu dou um clique, ele se torna uma forma única. Voltando, dando um Ctrl Z, eu posso utilizar essa opção de subtrair, então um elemento vai cortar o outro. Vou ter essa forma. Tem essa opção de manter apenas a área central, onde os objetos se intersectam. E tem a opção contrária, de subtrair apenas a parte onde eles se intersectam. Cair com essa forma. Então você tem essas opções do Pathfinder. Outras opções de texto que eu teria seria ter aqui uma determinação de área para o texto, fazer um texto na vertical. Então, por exemplo, o texto na vertical, ele vai me dar essas opções
Tem uma série de opções que eu posso utilizar, criar um caminho para esse texto. Então eu tenho outras ferramentas aqui também, por exemplo, ferramenta linha. A linha, sempre eu preciso estar com a opção de espessura. Então eu tenho a borda, né, por exemplo, preta, poderia até ser uma outra cor. Posso desenhar as linhas. Teria a opção do arco. Teria a opção espiral. O espiral também com a seta. Eu posso diminuir o espiral ou aumentar o espiral. Tem aqui uma ferramenta de grid, onde eu posso fazer uma espécie de tabela, que também com as setas. Para a esquerda eu tiro as colunas, para a direita eu acrescento, para cima eu acrescento linhas, para baixo eu tiro linhas. Então, uma vez feita também essa tabela, eu posso editar no Properties os tamanhos exatos que eu desejar. Aqui no Propriedades eu tenho largura e altura. Então eu poderia definir aqui uma largura de 30 centímetros para cada unidade dessa tabela e uma altura de 10 centímetros, por exemplo. Então, na verdade ele pegou aqui o tamanho total, né? 30 centímetros o tamanho total e 10 centímetros a altura total e não a altura de cada quadrado, de cada retângulo aqui dentro. Uma opção parecida, semelhante, seria de fazer uma grade radial. E eu posso pressionar também o Shift para que seja um círculo perfeito. E tem as opções para cima e para baixo para acrescentar número de círculos. E para direita e esquerda o número de divisões desse círculo. Bom, teria também a opção do Paint. O Paint vai utilizar alguma ferramenta aqui do Brush. Se você não estiver com este menu, Swatches, Brushes e Symbols, esse menu aqui, se você não estiver com ele, eu vou fechar, você pode vir em Window e selecionar qualquer uma daquelas opções, seja o Brush ou o Swatches. Então, clicando em Swatches, aparece aqui já as três juntas. Eu posso arrastar esse menu, colocar aqui. Então, nos brushes eu teria a opção de fazer aqui com a minha ferramenta pincel, desenhar livremente. Ele está utilizando essa forma arredondada. Poderia utilizar, por exemplo, essa forma tipo spray. E aí vai depender também da espessura que eu utilizar aqui. Quanto mais espessura eu coloco, mais ele vai trabalhar com esses objetos. E eu tenho uma biblioteca onde eu tenho outros objetos. Então, por exemplo, eu tenho objetos decorativos, onde eu poderia utilizar, por exemplo, um desses objetos. E quando eu utilizo o brush, ele coloca esses objetos de maneira aleatória. Teria outras opções aqui, por exemplo, artístico. Então você tem diversos estilos de brush. Teria opções até de setas. Então, se eu utilizar algum estilo de seta, quando eu movimento o meu mouse pressionando a tecla, ele vai sempre adequar o desenho àquele estilo de seta. Então, assim, eu posso utilizar a ferramenta pincel. Vou apagar um pouco minha tela. Tenho outras opções aqui, a opção de apagar, por exemplo. Então, tenho o Erase Tool, a ferramenta apagar. Pressiono o mouse, ele vai apagar um determinado objeto. Eu tenho também a opção do Scissors Tool, que seria a tesoura. Eu tenho que clicar em uma das arestas da forma e depois na outra aresta. E aí ele divide essa forma, ele corta, né,
Então ele fez esse corte com a tesoura. E tem a ferramenta faca. Então tem aqui Knife. A ferramenta faca eu simplesmente faço uma linha com o mouse, deslizo, e ele vai fazer esse recorte. Então são diversas formas de editar os meus elementos do Illustrator. Bom, então já foi mostrado aqui as principais ferramentas. Eu vou apenas mostrar aqui também a ferramenta Gradiente para fechar essa parte de apresentação das principais ferramentas. Então eu poderia ter aqui um retângulo, eu poderia ter uma cor qualquer. E aí, sem que esse retângulo esteja selecionado, eu utilizo a ferramenta Gradiente, dou um clique de um lado ao outro e ele vai inserir essa ferramenta aqui do gradiente. Para que eu possa editar esse gradiente, eu dou um duplo clique na ferramenta e aparece essa caixa de diálogo. Aparecendo aqui a caixa de diálogo gradiente, eu teria a primeira opção do gradiente radial, onde eu posso também mudar esse raio, ou linear mesmo, onde também eu consigo mudar livremente e, inclusive, fazer o sentido que eu quiser, ou numericamente definir um ângulo para esse gradiente. Estou fazendo um gradiente aqui do branco para o preto. Basta dar um duplo clique nessa tinta branca, onde eu poderia mudar a cor. Então, por exemplo, vou colocar aqui um vermelho. E do outro lado, utilizar aqui o RGB, colocar um verde. Então, com o gradiente, ferramenta gradiente, eu faço essa transição. Eu posso mudar aqui também o espectro desse gradiente, fazendo com que uma cor seja predominante nessa transição. E assim eu posso ter um padrão de gradiente. Quando eu utilizar outras ferramentas, ele vai utilizar esse gradiente. Para que eu volte para uma cor comum, padrão, eu posso dar um duplo clique e selecionar aqui uma cor, ou no meu padrão de cores, nas minhas amostras de cores, selecionar uma cor padronizada e ele vai voltar a fazer uma cor simples. Muito bem, para finalizar a apresentação da nossa área de trabalho, eu tenho aqui, além do Properties, eu tenho os Layers, então eu vou ter as camadas, onde a gente pode separar os diversos elementos do projeto em camadas, criando e apagando camadas no menu inferior. O Libraries, se você tiver uma conexão do seu software original com a Adobe, eles podem te disponibilizar algum acesso para objetos de bibliotecas deles. Tem aqui as edições de cores, como eu já mostrei. Tem também esse Color Guide, onde eu tenho alguns padrões de cores pré-definidos. Então, dentro de cada um desses elementos, eu consigo selecionar alguns padrões de cores. Então, por exemplo, nesse Color Books eu teria algumas cores Pantone. Então, teria ali uma gama de cores para escolher. Eu tenho os swatches, que são as amostras, como eu te disse, se você não tiver com esse menu, vá lá em Window, selecione swatches. Então, nas amostras eu tenho amostras de cores padronizadas. Você pode utilizar como referência algumas texturas de materiais que nós podemos inserir também essas texturas e faremos isso em algumas aulas. E eu tenho aqui também uma biblioteca onde eu consigo acessar da mesma maneira aqueles padrões, de Pantone, de uma série de outras cores. Então, por exemplo, gradientes, pastel, tem alguns padrões de gradiente também que eu consigo acessar. E aí eu tenho também os brushes,
que também foi mostrado. Posso utilizar com a ferramenta pincel. E tem também uma biblioteca de brushes, como foi apresentado. E por fim eu tenho símbolos, que também é uma opção bastante interessante. Eu tenho uma biblioteca de símbolos, onde eu posso inserir alguns ícones. Então, por exemplo, setas, né? Eu tenho arrows, onde eu posso utilizar alguns estilos de seta nos meus projetos. Eu posso navegar aqui com essa seta para frente e para trás, ou pela lista, né? Tanto faz. Então você vai ver que eu tenho bastante elementos vetoriais que eu posso utilizar nos meus trabalhos de apresentação. Então, alguns padrões florais, nós temos diversos elementos, ícones da web. Então, você tem aí uma ampla gama de objetos que você pode utilizar nos seus trabalhos. Nas próximas aulas nós trabalharemos todos esses conceitos e utilizaremos as principais ferramentas. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um abraço.